Na história do mundo, nunca houve um só momento nos últimos 2000 anos em que alguém não estivesse prevendo o fim do mundo. E atualmente, a recente pandemia, que até poucos meses atrás parecia insolúvel, crises climáticas, incêndios florestais, furacões e ainda uma corrida armamentista nuclear, parece de fato não haver tempo para parar de pensar sobre o assunto. O cristianismo nos diz para estarmos sempre atentos ao anticristo. São muitos os esforços utilizados para se tentar descobrir quando ele virá e como podemos identificá-lo. Hoje, eu, Ivan Lima, vou te contar um pouco sobre ele e sobre as crenças que o circundam. Antes de começarmos, verifiquem aqui embaixo se você está inscrito no canal e se o seu sino de notificações está ativado. O anticristo é uma denominação usada no Novo Testamento para designar aqueles que se opunham a Jesus Cristo e também para definir um personagem escatológico que, segundo a tradição cristã, dominará o mundo, e é exatamente nele que iremos focar. No judaísmo e no islamismo, esse conceito não é inválido, assim como os cristãos passaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Eles também começaram a pensar que o anticristo virá à Terra como filho de Satanás. Acredita-se que ele será um ser humano absolutamente mau, pois será o completo oposto do ser humano perfeito e bondoso que era Jesus Cristo. Jesus nasceu de Maria quando a mesma ainda era virgem. Portanto, o anticristo terá de nascer de uma mulher que seja o oposto de Maria. Assim como Cristo era Deus em carne, o anticristo será Satanás em carne. No Novo Testamento, existem 3 passagens que o mencionam de fato, e todas elas estão nos livros de João. 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 17. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6 e 2 João, versículo 7. Nessas passagens, a Escritura sugere que o fim do mundo deve ser esperado a qualquer momento. No entanto, nos primeiros séculos das tradições cristãs, os estudiosos da Igreja já começavam a se debruçar sobre uma série de outros personagens bíblicos, encontrando referências ao anticristo dentro deles. A abominação da desolação, nos livros de Daniel e Mateus. O homem da iniquidade e o filho da perdição, em um livro de Paulo. Já o livro do Apocalipse descreve o anticristo como uma figura singular, a besta da terra, a besta do mar, cujo número é 666. Ainda sobre suas características, podemos encontrar passagens que dizem que ele será uma pessoa de habilidades e capacidades incríveis, e ainda que será o maior líder de toda a terra, alguém com um cargo político muito importante e que chegará à liderança mundial, formando uma nova era de suposta paz e segurança global. Ele conseguirá vencer pela diplomacia, sendo pacífico e convencendo todos os líderes mundiais com sutileza, engenhosidade e sabedoria. Sua personalidade será gentil, inofensiva, compassiva, e ele aparentemente se dedicará à paz e à prosperidade do mundo. Um líder que estará pronto para solucionar os grandes problemas mundiais, como as guerras, as crises, a pobreza e a desigualdade. Segundo a Bíblia, a presença do anticristo já existe, camuflada em algum lugar, aguardando apenas o momento de manifestar-se. E ainda, segundo a Bíblia, alguns de seus aspectos do futuro governo são de que ele não será admirado no início e que virá na época
em que existirem vários falsos anticristos. Assim, ele negará que Jesus é o Messias e irá controlar a economia mundial e ainda fará isso com o consentimento internacional. Desta forma, ele irá governar o mundo inteiro. Na Bíblia, existem relatos em vários livros diferentes de que a perseguição do anticristo durará 3 anos e meio na Terra. Já nas primeiras narrativas sobre o anticristo que existiram no mundo e que surgiram por volta dos anos 1000, graças aos escritos do nobre monge Adso de Montier, fala-se que o anticristo irá governar por 7 anos, antes de ser derrotado pelo anjo Gabriel ou por Cristo e os exércitos divinos. E isso irá acontecer antes da ressurreição dos mortos e do juízo final. Existem outras teorias cristãs que afirmam que no meio desse período de 7 anos acontecerá o arrebatamento, sendo 3 anos e meio antes, no chamado período pré-tribulacional. E depois, os outros 3 anos e meio seriam quando o anticristo quebraria um acordo e iniciaria a perseguição. No entanto, ainda existe a teologia do pós-milenismo, que entende que o arrebatamento só viria após os 7 anos de perseguição e que todos os servos de Deus iriam sofrer antes de serem arrebatados da terra. Apesar das diferentes versões da crença, uma delas é unânime entre as teologias cristãs. O anticristo será derrotado no retorno de Jesus Cristo à Terra e lançado no lago de fogo e enxofre, chamado de Segunda Morte. Após isso, irão seguir 1000 anos de reinado de Cristo e, por fim, o julgamento final e a chegada da Nova Jerusalém. Mas e sobre a ascensão do anticristo? Bem, ela irá surgir em meio às crises mundiais existentes, de uma forma com que sua aparição surpreenderá todo mundo. Os mais religiosos costumam relacionar a figura do anticristo ao fim dos tempos e com a besta do Apocalipse, já que esse livro tem relatos sobre o fim do mundo. Mas isso seria um conceito errado, segundo estudantes do ocultismo e iniciados. A besta e o falso profeta não têm relação com o anticristo. Segundo eles, essas duas figuras são personagens diferentes, com destinos diferentes. E de acordo com os autos iniciados, o anticristo é o ancião dos dias das visões de Daniel. Ele seria, como eu havia dito no começo, o filho de Satanás. No ano de 1400, surgiu também outra narrativa sobre o anticristo, de que ele não seria mais um tirano fora da igreja, mas que, na verdade, seria um manipulador dentro dela. Em resumo, acreditava-se que ele era o Papa ou mesmo a instituição do papado e da própria igreja. Essa foi a posição adotada pelos protestantes sobre o anticristo, na época da Reforma do século XVI. Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia germânico, que se tornou uma das figuras centrais da Reforma protestante, estava convencido de que estava vivendo nos últimos dias. Para ele, o Papa da época atendia a todos os critérios do anticristo. Ele teria declarado que o Papa seria o verdadeiro anticristo do fim dos tempos, que se levantou e se colocou contra Cristo. Em outras religiões, como o judaísmo, existem avisos sobre falsos profetas na Bíblia hebraica, mas nenhuma figura anti-messias como seria o anticristo. Uma figura citada em algumas escolas filosóficas não legalistas da escatologia judaica seria Armilos, um suposto descendente de Satanás e de uma virgem, descrito como sendo uma monstruosidade careca, com um olho grande
e um pequeno, tendo surdez no ouvido direito e tendo o braço direito mutilado. Sua destruição seria feita por Messias, filho de José, simbolizando a vitória final entre o bem e o mal na era messiânica, o que entra em conflito com o anticristo cristão medieval e o Djal islâmico, que conquistará Jerusalém e perseguirá os judeus. E falando nisso, vamos passar brevemente por ele também. Para o islamismo, a figura que seria anticristo leva o nome de o Messias enganador, ou Dajjal. Apesar de estar ausente no Alcorão, ele é mencionado e descrito no Hadith, que é um corpo de leis, lendas e histórias sobre a vida de Maomé e os seus próprios dizeres, nos quais ele justifica suas escolhas e oferece conselhos. O livro é levado muito a sério na religião, sendo chamado de espinha dorsal da civilização islâmica. Assim como no cristianismo, acredita-se que o Messias enganador tentará imitar os milagres realizados por Jesus, como curar os enfermos e ressuscitar os mortos, e para isso contará com a ajuda de demônios. Dajjal será morto por Jesus, que ao vê-lo fará com que ele se dissolva lentamente como sal na água. Claro que existem outras inúmeras religiões que têm uma figura semelhante ao anticristo. Mas apesar disso e de todas as aparências atuais, a ideia central do anticristo impõe que todos nós devamos levar o mal a sério. E estando próximos ou não do fim, devemos trabalhar para minimizar os danos e maximizar o bem aqui e agora. E você? Qual a sua religião? Acredita na figura do anticristo? Ou de alguma outra citada aqui hoje? Ou em alguma que eu não mencionei? Comenta aqui embaixo e quem sabe não fazemos uma segunda parte desse vídeo, contando sobre o anticristo de outras religiões. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com seus amigos, combinado? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.